Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, a gente faz mais uma entrevista sobre saúde e hoje eu compareço aqui à Clínica Cor, em São Caetano do Sul, na Rua Alegre, para conversar com o Dr. André Evaristo Marcondes César, cirurgião de coluna. Dr. André, obrigado por me receber mais uma vez. Eu que agradeço, um prazer enorme, Joaquim. Ótimo. Aqui conversando com você de novo. A gente estava batendo um papo aqui, o programa é sempre transparente, né? A gente Sim. conta o que tem no bastidor, O dia a dia, como é que a coisa anda. sobre os avanços da tecnologia no tratamento da coluna. Cada vez mais, e você vem acompanhando, aprimorando, estudando, participando de congresso. Fala das novidades nos avanços tecnológicos que permitem minimizar ou acabar com o sofrimento das dores de coluna. Você tem razão, Joaquim. A gente vem trazendo aí, nesses últimos 2, 3 anos para cá, a gente vem trazendo a vanguarda mesmo. Então a cirurgia de coluna ela tem tido um salto absurdo em termos de tecnologia. A gente tem uma tecnologia dentro das técnicas antigas, com incisões cada vez menores e uma agressão menor. A gente tem um avanço tecnológico enorme na área do desenvolvimento de implantes. Então, não só na colocação, mas esses implantes estão ficando cada vez melhores e mais resistentes. Esses implantes são os dos chips? Não. Os chips são um deles, mas os chips são mais voltados para tratamento de dor crônica complexa ou de algumas situações específicas, como bexiga neurogênica ou Parkinson. Certo. Mais dor crônica complexa. Esses outros implantes seriam parafuso, prótese, que permitem mobilidade, que não permitem mobilidade, que vão reconstruir a estrutura para casos de fraturas, trauma graves, deformidades, escoliose, aquele tipo de coisa que a gente fala na CD. Mas são implantes que estão assim em evolução franca. Tanto que para as hérnias de disco, os tratamentos cervicais, hoje praticamente a gente não faz mais fusão. A gente troca por implantes ou próteses que mantêm a mobilidade, a pessoa volta com uma vida normal. Não seria mais um tratamento paliativo, seria um tratamento realmente curativo entre si. E agora o que está em voga e ainda é executável, os resultados são bons, mas ainda está longe da gente atingir o ótimo, que é a biologia molecular e o tratamento celular. Tratamento com célula-tronco. Tratamento com célula-tronco, por assim que dizer. Que até algum tempo atrás parecia algo assim de filme de ficção científica. E hoje já é uma realidade presente, né? Joaquim, eu vou te falar assim, como amigo, para quem não sabe, eu e o Joaquim, a gente é amigo de muitos anos aqui na região da ABC. A gente faz, o resultado é bom, mas ainda me soa como uma coisa de ficção científica. Eu ainda não tive, ainda não caí na realidade ainda de como o que esse avanço vai trazer. Em termos de célula-tronco, seriam células mesenquimais, que a gente chama, são células muito primordiais, que elas não se diferenciaram em nenhum tipo de célula, elas não sabem se elas vão ser osso, se elas vão ser neurônios, o que elas vão ser. Então essas células no estágio muito iniciais, onde ela encosta, entre aspas, por assim dizer, e lembrando aos telespectadores que não estou falando em termos de ciência, estou falando em termos de me fazer entender, onde ela encosta, ela vira aquele tecido de uma maneira organizada e ideal. E o disco, ele é o local perfeito para que você tenha implantação desse tipo de célula. Sim. Assim, você tem baixa vascularidade, as células são um pouco atípicas, você não tem muito sistema de imunidade naquele local. Então, assim, os resultados são excelentes. A gente vai colocar na entrevista uma foto para vocês verem de como que é o normal, como que é o degenerado e como que a célula-tronco regenera completamente esse disco. Sim. Então, já é deixar de cobrir o céu com a peneira ou transformar o paciente em alguma coisa que eu criei. É uma forma de desenvolver a juventude dessa estrutura para o ser humano. Sim. O resultado realmente é fantástico. E tecnicamente, o mais legal, Joaquim, é que tecnicamente é muito fácil de ser aplicado. Tá, André, tá muito bom isso aí. O que vem o lado ruim? O lado ruim disso é que a gente não tem essa célula disponível no Brasil. Tá certo? Por uma questão de Anvisa, por não uma está questão autorizado ainda pela Agência Nacional de Vigilância. Você até tem autorização para grupos experimentais. O problema é que a gente tem a questão religiosa, porque muitas dessas células vêm de embrião. Outras você pode tirar do próprio tecido, que seriam enxertos autólogos, mas quando você tira do próprio tecido para cultivar, o cultivo é muito caro e essas células já são adultas. Então hoje a gente tem alguns centros nos Estados Unidos que a gente consegue comprar essa célula-tronco um pouco diferenciado, essa célula mesenquimal. A gente consegue comprar ela numa quantidade suficiente. E ela já é hoje produzida e replicada em laboratório. Então, assim, a utilização dela é tranquila. Para os telespectadores que tiverem interesse, a gente tem um programa junto ao Laser Spine Institute, em Tampa, que a gente leva nossos pacientes e faz a aplicação lá. Vai para lá? Vai para lá, eu levo, eu aplico e depois a gente traz de volta. E a recuperação é fantástica. É fantástico. Os resultados clínicos que a gente tem hoje são fantásticos. A única coisa que a gente exige é que eu não posso perder o acompanhamento desse paciente, porque
até esses pacientes, mesmo o custo já sendo extremamente caro para esses pacientes, eles fazem parte de um grupo de estudo mundial. Então eles têm que ser acompanhados por bem da ciência. Ótimo. Infelizmente ainda a gente caminha a passo de tartaruga aqui no Brasil, enquanto no resto do mundo a coisa, principalmente nos Estados Unidos, né, o avanço é maior. Mas você vê, Joaquim, desculpa interromper, que a gente também está brigando por isso. Como a gente está vivendo hoje, infelizmente, é uma crítica aí à população política, a gente tem uma burocratização enorme do Estado e a gente não consegue desenvolver a ciência que o Brasil merece. Então a gente está tentando achar brechas no caminho. Então agora pode parecer ficção científica também, mas a gente está levando nossos pacientes para tratar fora, para que eles tenham direito à medicina de qualidade que a gente não consegue exercer aqui. E tem uma coisa, né? A partir da aprovação de uma agência como a Anvisa, a partir do apoio governamental, quando você consegue ter mais procedimentos, isso vai reduzindo o custo, né? Porque o custo é muito elevado porque ele é muito raro. Então a pessoa tem que pegar um avião, ficar hospedado nos Estados Unidos, pagar a viagem do médico, levar o médico para lá. Isso encarece muito. Agora, se você consegue trazer isso para cá e consegue ter mais aplicações, isso reduz o custo unitário, né? Com certeza que reduz o custo sanitário. E a gente caiu aqui, eu e o Joaquim, a gente fica conversando, a gente caiu aqui também numa coisa que é um grande limitador da saúde no Brasil hoje, que é o custo. Então a gente está vivendo num país em que a gente está discutindo único e exclusivamente custo e a gente não está discutindo a relação custo-qualidade. Sim. Então também tem um lobby muito grande das operadoras de saúde, das fontes pagadoras, tanto do SUS quanto das fontes pagadoras particulares, de não permitir o desenvolvimento dessas técnicas novas, porque cada técnica nova que entra no mercado, ela traz um custo excessivo para a fonte pagadora. Tanto que a gente tinha uma coisa que a gente chama de rol da ANS. O rol da ANS foi criado como o mínimo que o SUS tinha que cobrir. Então ele foi criado com um objetivo bom, de obrigar o SUS a cobrir o mínimo. Hoje as operadoras de saúde, elas usam o rol da ANS como uma forma de não pagar nada que está no rol. Então, assim, a questão do custo hoje no Brasil, do custo saúde ou do custo Brasil, ela tinha que ser repensada. Para que a gente conseguisse aplicar mais dinheiro no que realmente importa, que é saúde, segurança e educação, e menos dinheiro no que está se gastando aí, que a gente tem visto aí a torta direita nos noticiários, né, Joaquim? Como você faz de maneira tão brilhante aí. E a gente aproveita que a gente está num ano de eleição, sendo presidente da República, deputado federal, senador, né? São os cargos que vão definir essas mudanças. E fazer esse apelo, acho que a saúde passa por aí, a saúde pública. Eu até reputo, eu digo que o SUS, eu sou um dos poucos defensores do SUS, mas eu já vi secretário de saúde se espantar na televisão quando eu pego e faço a defesa do SUS. Eu acho o SUS o melhor programa de saúde pública do mundo. Tem dificuldades? Tem problema? Tem. Mas não tem outro país que tenha um programa como o SUS, que tem 30 anos. E olha, precisa ser financiado, né? E olha, o que você está falando é uma grande verdade aqui. E o SUS ele foi elaborado de uma maneira tão fantástica que, se você for pegar... Eu posso estar cometendo algum erro em termos de numerologia, se os telespectadores que me perdoem se esse for o caso. Mas se você pegar a lei fundamental do SUS, a lei orgânica do SUS, ali assim, o parágrafo inicial que rege o SUS, ele tem uma coisa que eu concordo plenamente, que ele fala assim, que pessoas diferentes têm que ser tratadas de maneira diferente, isso é justiça. Então ele já começa com um princípio bom. O SUS não tem como princípio tratar todos iguais, tem como princípio tratar diferentes quem precisa de tratamentos diferentes. Sim. Então, se você precisa de saúde básica, você vai ter uma saúde básica. Se você precisa de uma saúde intermediária, você vai ter centros intermediários. E se você precisa de alta complexidade, você tem que ser tratado no centro de alta complexidade. Então, até em termos de princípios, o SUS foi gerido de uma maneira adequada. A problemática é administrativa, né? Correto. E depois no dia a dia da coisa. Da coisa como ela funciona. Agora, voltando para a coluna, a gente está numa região, principalmente numa cidade como São Caetano do Sul e ABC, né? Onde você tem uma população que, graças a Deus e graças aos avanços da medicina, cada vez com mais idade. Agora, é óbvio que isso tem um custo. Sim. E a coluna, ela cobra um preço, às vezes de postura errada durante a vida, de alimentação errada, de falta de exercício, de uma série de coisas. Hoje, que conselhos você daria, por exemplo, para essa população que já tem a perspectiva de passar de 80, 90 anos, para que ela tenha uma qualidade de vida, mesmo que hoje ela tenha problemas de coluna? Que então, tipo de coisa deve ser feita? A gente vai colocar aí nosso link no Facebook e nosso canal do YouTube para que o pessoal queira tirar dúvidas de maneira mais dinâmica. A gente até responde as dúvidas de quem quiser tirar.
Mas assim, a sua explicação foi perfeita e o básico que a gente tem que se ater é perda de peso, atividade física regular, cardiologista, geriatra e principalmente eu vejo como um entendimento da longevidade. Então, a população hoje ela tem que ter uma ciência, uma consciência de que ela vai viver muito e que ela vai viver 100 anos, 110, 115 anos preso nesse corpo que a gente tem hoje. Eu acho que a partir do momento que você cria essa consciência corporal, você começa a trabalhar toda a parte de nutrologia, de perda de peso, de fortalecimento muscular de grupos específicos. E eu brinco com a população que eu trato, que é tratar precoce o que aparece. Verdade. Parecia uma dorzinha, não é que a gente deixa pra lá, né? Então, a gente tem essa mania, né, de deixar pra lá. Eu pego muita gente assim, eu acho que uma faixa etária bem problemática, assim, em torno dos 55, 60 anos. Aí com 55, 60 anos você começa a pegar aquela senhorinha que ela tem uma lesãozinha do tendão do ombro, uma compressãozinha do nervinho que é o túnel do carpo e um esporão, por exemplo. Aí eu falo, vamos tratar. Faz um cortinho de 2 centímetros, resolve esse túnel do carpo. Vai no especialista do ombro, ele faz um furinho, costura esse seu tendão. Já vamos pôr uma palmilhazinha para tratar o pé. Se com 55, 60 anos esses probleminhas começarem a aparecer e começarem a ser tratados de uma maneira adequada, você vai chegar a 100 anos bem. E vai evitar lesões futuras maiores. Senão, o que a gente vê hoje, eu acho que esse é o futuro que eu estou te falando, mas hoje a gente pega pacientes com 75, 80 anos, com uma cabeça totalmente lúcida, mas um corpo tão degenerado que você não tem como começar a tratar. Então eu queria bater nessa parte de consciência corporal. E, aliás, entender a longevidade. Outro dia eu fiz uma entrevista com uma oftalmologista aqui de São Caetano, aliás, uma professora, uma médica muito conceituada, a doutora Antonieta, e ela falava do seguinte, que eu não lembrava disso, que você deve ir ao oftalmo já antes de nascer, né? Porque a mamãe deve levar lá. Tem como você fazer teste de acuidade visual, que já vai começar. E nasceu, tem o teste do olhinho. Eu já tinha ouvido falar do teste do pezinho, mas do olhinho eu não tinha ouvido falar. E que uma vez por ano você deve passar no oftalmologista para ver se está tudo certo. Seria interessante que as pessoas também procurassem um ortopedista ou um cirurgião de coluna, ou será um médico que desse essa consciência corporal antes de os sintomas aparecerem, por precaução, por prevenção. Eu acho que seria, viu, Joaquim? O que você até me pegou, vai ser bom porque vai ficar gravado para eternidade, você até me pegou numa saia justa aqui. Porque eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha visto a ortopedia de uma maneira tão profilática como você me colocou. Preciso pensar a respeito disso. Mas pensando no que você me fala, é verdade. A gente não tem um ortopedista que faz a parte preventiva. A gente acaba tratando única e exclusivamente o problema que aparece. E nossos geriatras, que geralmente que deveriam ser o clínico do idoso, eles também não têm esse preparo e essa formação para fazer a prevenção das doenças osteomusculares. Então, você tem razão, você me pegou. Acho que eu preciso pensar, e até vamos discutir isso na Faculdade de Medicina do ABC na próxima reunião que a gente tiver, de como a gente conseguir lançar uma campanha aí para fazer a prevenção das doenças osteoarticulares. Pô, fantástico, obrigado, Joaquim. Obrigado mesmo. De repente a gente está dando uma ideia aí. Vamos pegar essa ideia, a gente ajuda a população aí para ver se eles conseguem uma melhora de qualidade de vida aí desse ponto. Obrigado. Maravilha. Doutor André, a gente sempre fala da ACD, um trabalho fantástico feito lá. Trabalho em outros hospitais como o Mário Covas, que você faz. Estou te chamando de você porque você é bem mais novo que eu, então nem tanto. Agora, tem novidades em termos de hospitais e hospitais de ponta aí, né? Sírio-libanês. Conta aí, como é que está sendo isso daí está sendo um negócio muito legal. Então, assim, a gente fechou uma parceria com o Sírio-libanês, então o cadastro já está funcionando lá, tem operado bastante paciente lá também. Assim, a minha relação e a minha parceria com o Sírio tende a crescer cada vez mais. A gente já está negociando alguma coisa de fazer ambulatório lá, inclusive, para populações mais diferenciadas. Mas o pacote mais interessante que a gente conseguiu em termos de negociação agora é conseguir operar lá os pacientes que os planos de saúde não dão direito a atendimento lá através de reembolso. Certo. E essa negociação e esse processo tem sido fantástico. Que a gente tem conseguido operar pacientes lá por reembolso, mesmo o convênio não dando direito a esse tipo de instalação. Então, essa população que tem direito a isso está ficando extremamente satisfeita. Então, se tiver algum telespectador que realmente queira um atendimento de ponto diferenciado no Sírio-libanês, pode procurar a gente que a gente coloca lá. Claro, os que já têm direito a lá, e a coisa fica muito mais fácil de entrar lá.
Então você vê, Joaquim, que a gente está vindo junto aí, a gente está galgando os degraus importantes juntos aí. Agora nós estamos no Sírio, eu acho que agora realmente chegamos na ponta aí, em termos de tratamento. E o Sírio, além de ser uma instituição de renome, ele permite com que a gente use tecnologias que muitas vezes eu não consigo usar nos locais normais. Sem dúvida. Estou muito feliz de estar lá. Que prazer maravilha. Enorme fazer parte. E a gente fica feliz de saber que você está lá. Porque... a gente veio crescendo junto, né, Joaquim? Ótimo. Doutor André, hoje a gente fica por aqui. Vai ter outras entrevistas. Obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e conta sempre com a gente para divulgar. Eu que agradeço e depois você não esquece, Joaquim, minha esposa está montando uma clínica de dermatologia, você precisa passar lá fazer uma visita. Vamos mostrar. Um abraço. Doutor André Evaristo Marcondes César, cirurgião de coluna, conversou com você.